Vamos fazer uma prece para abrirmos de fato a nossa reunião desta tarde. Deus, Pai de infinito amor, muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado por estarmos aqui nesta tarde. Muito obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que temos na busca da nossa felicidade, seja ela através do conhecimento, da emoção, sentimento, seja ela através do esforço, da dedicação e do empenho que tenhamos a cada instante em favor da vida, da nossa própria vida, enfim. Abençoa-nos, Senhor, todos os bons propósitos. Enriquece-nos a alma com as melhores ideias, de tal maneira que os nossos melhores ideais estejam sempre no primeiro plano e que por eles trabalhemos com afinco e dedicação. Que os amigos espirituais nos envolvam sempre abençoando-nos, inspirando-nos e protegendo-nos em Teu nome, que assim seja. Hoje estamos aqui no bloco do Eu Sozinho. Primeiro porque a relação da programação dos expositores, ela não foi distribuída a tempo, e quem em tese estaria programada para vir hoje, não foi avisado e, portanto, não iríamos colocá-la em sacrifício. E segundo porque quando a gente percebeu que era um dia que muito provavelmente teríamos poucas pessoas na casa por conta do evento da Copa do Mundo, então ficou menos conveniente ainda sacrificar qualquer pessoa ter que vir falar aqui, até porque poderia ter alguma outra programação. Desta forma, eu puxei para mim mesmo a responsabilidade de fazer a abordagem da tarde. De acordo com o que está programado na nossa escala, que não foi publicada, como eu disse, o tema é baseado num trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, no item 15, em que Allan Kardec faz uma pergunta baseado no devemos expor a vida por um malfeitor, mas o tema que nós colocamos na nossa programação é um pouco mais aberto. Quando expor-se a risco é uma afronta à vida. Porque a pergunta de Allan Kardec, como ela está dentro de um contexto, ela está extremamente bem posicionada. Mas ela suscita que a gente pense um pouco mais longe. E o primeiro raciocínio que me veio quando eu pensei nisso, me levou não para nenhum personagem espírita ou para nenhuma pessoa que tenha tido um reconhecimento ligado direto à cultura espírita. O primeiro nome que me veio à mente foi o de Madre Teresa de Calcutá. E apesar de que todos nós, acredito eu, penso assim, todos nós devemos, quando temos qualquer intuição, que a gente filtra a intuição, até baseado no próprio Jesus, que diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, é de fato meu seguidor, é de fato um filho do Pai naquela circunstância. Mesmo uma inspiração como esta, ela merece que a gente pondere, mas por que isto? Por que Madre Teresa de Calcutá? Por que não Chico Xavier, por exemplo? Por que não algum espírito, André Luiz? Por que não o próprio Allan Kardec, que é como normalmente eu fico muito preso aos textos de Allan Kardec, apesar de toda a abertura a que me proponho, eu, de uma certa forma, me sinto muito fiel e muito orientado, tendo por base o que Allan Kardec propõe. Se eventualmente eu discordo, eu até coloco, quem me acompanha aqui no Leão sabe que tem algumas coisas de Kardec que eu ponho em abertura para a gente pensar maior, para a gente pensar melhor. Mas eu posso dizer que pelo menos 98% do que Allan Kardec nos coloca é de uma precisão tão impressionante que quando a gente discorda, na realidade, ou a gente não leu bem, ou a gente não percebeu para onde ele estava dirigindo a sua reflexão. Mas assim mesmo, eu trouxe o trecho do Evangelho, mas eu gostaria de fazer algumas abordagens, sim, considerando Madre Teresa de Calcutá. Porque quando eu me lembrei dela, eu então saí procurando algumas coisas dela, fossem frases, citações, eventos em que ela esteve, em que ela pôde se posicionar, e terminei separando algumas citações dela para que a gente reflita. E isto tudo vai nos levar a uma conclusão bem interessante. Primeiro, muitos pensadores dizem que nós somos o que pensamos. Isto é verdade. Porque por mais que a gente queira disfarçar, o que nós pensamos é o que de fato nós somos.
Eu posso mudar de pensamento, eu posso mudar de postura, eu posso mudar de aberturas, mas eu sou o que eu penso, e não o contrário. Então tudo que eu penso, de uma certa forma, ainda que de forma muito calada, expressa e expõe a personalidade que eu estou vestindo, a personalidade que eu estou assumindo no momento. Então nós, quando pensamos negativamente sobre o que seja, a gente está expondo um lado de uma observação, ou de que a gente já teve uma experiência localizada, ou de que nós ainda não tivemos toda a experiência devida para ter uma outra visão. Dentro desse aspecto, nós encontramos uma conclusão bem interessante, ainda minha, ainda não da Madre Teresa de Calcutá, de que às vezes a gente tem uma preocupação que eu posso qualificá-la de imprópria ou indevida, quando nós nos dizendo espíritas, ou protestantes, ou judeus, ou o que seja, começarmos a olhar alguém que professa qualquer outra ideia, diferente da nossa, por conta disso eu já vou olhar de maneira esquisita. Todas as vezes que eu fizer isso, eu já me bloqueei de saída, e isso é ruim. Paulo já tinha advertido quando ele disse que nós deveríamos olhar tudo, observar tudo, ler tudo, e retivéssemos o que é bom. Mas como é que eu vou poder reter bom se eu já parto do ruim? Na hora que você vai falar, você vem para mim e diz, você é budista. Ah, mas os budistas, então o que vier de lá para cá já vem contaminado. Não pelo que você me diz, mas pelo que eu vou filtrar. O meu filtro não é o melhor filtro. E uma das situações que a gente é forçado a ter que repensar isto, é quando nós começamos a ouvir pessoas como, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. Se a gente fizer um olhar extremamente com a visão espírita, mas um espiritismo aberto, a gente pode no final dizer, essa mulher é espírita. Se você for um protestante extremamente aberto, você vai ler Madre Teresa de Calcutá e vai dizer, esta pessoa é protestante. E assim se aplica a qualquer outra filosofia, porque os bons, eles se identificam não por símbolos, não por rótulos, mas pela essência. E a essência, ela tem sempre vínculo com moral. E moral e amor são pares inseparáveis. É muito difícil você desenvolver amor sem moral, ou desenvolver moral sem amor. E aí a gente termina encontrando, se eu, ao invés de ter pego Madre Teresa de Calcutá, tivesse pego Gandhi, ou o próprio Allan Kardec, quiçá o Chico Xavier, nós vamos perceber que todos eles, de alguma forma, disseram as mesmas coisas, dizem as mesmas coisas, colocam inclusive muitas vezes com palavras ali bem coladinhas uma na outra. Nós somos o que pensamos. Quando eu começo a falar mal, eu começo a atrair tudo que está naquela sintonia. Quando a gente chega numa livraria, a gente tem lá qualificado livros de ciência, livros de informática, livros de religião, livros de psicologia. Mas quando você entra em qualquer uma dessas colunas e você encontra lá, você tem bons livros de religião, livros sofríveis de religião e livros péssimos para estarem ali como títulos de religião. E assim aplica-se a tudo. E onde é que a gente se afiniza? A gente se afiniza naquilo em que tem um retrato íntimo nosso. Quando alguém chega e nos diz assim, eu só gosto de literatura de assombração. Eu não tenho nenhuma autoridade para dizer que essa pessoa tem um pensamento equivocado. Não, mas ela tem um vínculo com uma reflexão que poderia ser melhorada, até em benefício de nós mesmos. É muito comum pessoas que ficam pensando muito em imagens desagradáveis, à noite vão para onde? Para as imagens desagradáveis. Tem pessoas que só pensam num único mote, numa única situação. Na hora de qualquer reflexão, sua mente se dirige para ali. Já comentei aqui, já muita gente comenta, quando nós nos fixamos muito em só acompanhar, ouvir, assistir programas de nível inferior, programas policialescos, programas em que o sangue, o ódio, a vingança, quando a gente termina de ver aquilo, a gente tem medo de qualquer pessoa que olha para a gente, porque a gente começa a trazer aquela frequência para o nosso campo. Então, é a mesma situação. Quando alguém é bom, quando alguém é nobre, a sua vibração é nesse sentido. Quando alguém é sofrível, tudo dele tem uma tendência natural para isso. Não é condenação da vida, não é perseguição, é lei de atração. E na lei de atração,
nós perdemos muitas referências. Primeira referência que a gente tem perdido, a nossa relação com Deus. Milenarmente a gente vem aprendendo que Deus é perseguidor, é castigador, é raivoso, é furioso, Ele castiga, Ele pune, Ele mata, Ele separa. E aí a gente começou a aprender que em vez de amá-lo, a gente queria temê-lo. E criamos aí um fosso horrendo entre nós e Ele. E eu peguei uma primeira citação de Madre Teresa de Calcutá para nos chamar para uma outra realidade. Ela diz assim: Deus não exige que tenhamos sucesso, Ele exige que tentemos. Eu digo, nossa, mas que conceito diferente é esse? Ele não quer que eu faça sucesso no que eu estou fazendo, ou podemos trocar a palavra sucesso aí pelo que a gente queira. Deus não quer que eu seja um santo, Deus não quer que eu seja perfeito, Deus não quer que eu seja o melhor de todos. Deus quer que você tente. Tente. Tentar o quê? Tudo aquilo que você acha que é valioso para a sua própria vida. Ah, mas e se eu tentar errado? Você vai descobrir. Mas se eu tentar uma coisa que está além das minhas forças, você não vai alcançar por enquanto, mas você vai perceber que você já deu mais um passo para frente. Isso muda radicalmente a nossa visão de Deus. Nos coloca diante de um Deus passível de eu atingi-lo e possível de eu entendê-lo, porque Ele me entender parece que é ponto pacífico, mas Ele me entende e eu não consigo chegar a Ele. Mas na hora que eu entendo que Ele diz: meu filho, eu não te quero o perfeito, mas tente o quê? Tente sê-lo. E como é que eu tento ser perfeito? E aí a gente abre todo o leque da nossa filosofia, das nossas ideias, dos nossos ideais. Só a partir daí. Então, essa proposta da Madre Teresa de Calcutá é muito relevante. E o que ela tem a ver com expor a vida a riscos? Isso pode ser afronta à vida. Quantos riscos a gente se expõe e a gente acha que não é risco? Ok, será que deixou de ser risco por eu achar que não é risco? Ou que não é arriscado? Será que de fato eu me expondo a riscos, eu estou contribuindo para a vida ou eu estou complicando a própria vida? Allan Kardec, no item 15 do Evangelho, no capítulo 11, quando ele faz aquela pergunta, alguém está decidido a ajudar o outro, só que esse outro é um malfeitor, é um bandido, é um assassino, é um ladrão, seja lá o que for. E a pessoa vai se pôr em risco para salvar este indivíduo. Aí Allan Kardec pergunta: é devido isso? É próprio? Está certo a pessoa expor sua vida por alguém que não merece? Ele faz um comentário pequeno. Nesse comentário pequeno a gente pode tirar reflexões bem imediatas. Primeiro, será que a gente acha que o malfeitor continua sendo malfeitor? E se ele é malfeitor, será que depois de salvo ele vai continuar sendo malfeitor? E ainda que a gente saiba que ele vai continuar sendo malfeitor, se eu posso salvá-lo, eu não salvá-lo, será que eu estarei sendo um benfeitor? Veja que a primeira situação é a gente entrar num padrão de equilíbrio um com o outro. Ele é malfeitor, a gente nunca pergunta por que alguém é malfeitor, a gente classifica e condena. Você é um malfeitor porque você roubou. Mas roubou por quê? Roubou porque roubou. Você sabe que não deve roubar? Sim, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que ninguém deve roubar. Mas alguém rouba. E aí? Por que rouba? Não, a pessoa roubou porque era malandro e vivia se drogando. Realmente é uma pecha pesada. O cara é malandro, não tinha trabalho, não trabalhava, foi mal educado porque os pais não estavam em casa, e começou a se drogar, e para manter na droga agora que o vício está pedindo, vai ter que fazer alguma coisa de desagradável. Quando a gente junta os elementos, a gente vê que o erro não está no final da frase, o erro está lá na origem. Desde a origem da falha da educação paternal, a origem da falha do sistema, a origem da falha do acompanhamento, a origem de dar um suporte para que esses sítios de distribuição de drogas se desfaçam. Mas tudo isso depende de quem? Depende de cada um de nós. O problema é que a gente vive eternamente no processo de alguém tem que fazer. Seja esse alguém pessoa, sociedade, governos, alguém. E a gente nunca está dentro do processo. E depois a gente reclama. Ok, você tem o direito de reclamar. Como nós também temos o direito de fazer. Mas de fazer o quê? De fazer o que nos compete.
Essa é a primeira proposta de Madre Teresa de Calcutá. Deus não pede que você seja perfeito, Ele pede que você tente. Você não precisa imaginar que você vai debelar todos os problemas do mundo, ok, mas tente. No outro momento ela até diz uma frase que muita gente repete a mãos cheias: eu me sinto como uma gota no oceano, mas o oceano sem a minha participação é um oceano com uma gota menos. A gente pode pensar que isso é muito pouco, mas não é muito pouco. Na música do Carlinhos Conceição, que cantou aqui domingo passado no Café Cultural, quando ele diz: sorria, o muito, muitas vezes, é dar teu pouco. Muitas vezes o mundo só está precisando do meu pouco. Num outro momento, Madre Teresa de Calcutá, ela ressalta que a maioria dos seres humanos na Terra não está pedindo pão, está pedindo um abraço. Não está pedindo comida, está pedindo um sorriso. Mas aí o que a gente faz? A gente dá um pão com o portão fechado por debaixo da porta. A gente dá uma comida, mas porque sobrou. Ok, tudo bem, dê isso, mas dê só um pouquinho mais, dê um sorriso, dê um alô, dê um bom dia, dê um abraço. Ontem eu tive uma oportunidade que eu ainda não tinha tido. Eu fui falar numa unidade aqui que fica em Lícia Floresta, uma unidade que trabalha com adictos, pessoas que estão lutando para se afastar de drogas, todo tipo de droga. E tinha lá jovens, bem jovens, e tinha lá pessoas já até 50, 60 anos. Longe pra caramba, a estrada tinha chovido muito, estava o acesso difícil, se você não vai com cuidado, você corre o risco até de nem chegar, porque o carro atola. E eu digo, meu Deus, que coisa interessante, as pessoas vêm para tão longe para buscar uma ajuda, para tentar sair de uma crise. Isso já é muito forte. E aí chegamos lá, falamos, aí eu perguntei qual é o tema. Evangelho. Mas que evangelho? Evangelho, fale qualquer coisa do Evangelho. Eu particularmente, como expositor, acho péssimo ter que falar de um tema que você não sabe o que é. E eu ia falar para um público que eu nunca tinha falado. Eu nunca falei para pessoas que estavam tentando sair, ou que estão tentando sair das drogas. E eu vou falar para esse pessoal. E procurei falar da maneira mais coloquial, mas também mais produtiva possível. Para mim foi uma palestra que no caminho eu estava dizendo para a Lu, eu digo, olha, eu não sei se isso vai ser interessante, porque eu estou inseguro do que eu vou fazer. Mas na volta eu disse, olha, eu estou voltando feliz, porque eu acho que foi legal. Porque aí eu até peguei o Evangelho. Fiquei com o Evangelho na mão o tempo todo, fechado. E não precisei abrir o Evangelho. E não precisei abrir o Evangelho porque eu não ia mais falar agora de um Evangelho aberto num texto e ter que comentar um texto. Eu ia falar um Evangelho que eu sabia que aquelas pessoas eles teriam que ouvir, não com o ouvido de fora, mas teriam que ter que ouvir como Jesus propôs, ouvidos de ouvir. E a gente só faz alguém nos ouvir se a gente entrar no mundo íntimo. Se não entrar, a gente apenas está falando. E o outro apenas está escutando, ouvindo não. E no final foi super legal, porque eu já tinha horário para vir embora, e eles queriam perguntar mais, e foi uma interação muito interessante. Uns aproveitaram, fizeram depoimentos, outros perguntaram, mas isso que você disse, como é que se aplica? E o mais interessante, 2 pontos que aí eu quero destacar, foi por isso que eu abri a questão. O orientador e o organizador deles é um protestante. Que é muito difícil um protestante querer que um espírita vá falar, onde ele está, de uma certa forma, administrando. E ele ficou lá. Eu achei super interessante ele ficar, assistir, e ele pegou um bloco, e cada comentário que eu fazia, ele saiu pontuando, ele anotou tudo. E tinha horas que ele anotava, e ele se traía, anotava e fazia assim com a cabeça, como quem diz, nossa, que coisa legal, eu não tinha pensado nisso. E isso me dava força, porque eu só estou colocando em uma pessoa que, por regra, eu não digo que ele seja, mas por regra os protestantes, eles veem o espírita de uma maneira meio transversa. Aquele homem estava totalmente aberto, eu admirei muito, mas eu não poderia falar, até porque ninguém tinha me apresentado, eu sabia que era porque me disseram, mas ninguém me apresentou aí. Quando terminou tudo, eu digo, olha pessoal, eu vou ter que ir, lamento muito, eu tenho que voltar agora para Natal, mas eu queria que vocês me dessem uma retribuição. Aí um olhou assim para o outro, disse, pronto, lá vai passar a sacolinha agora. Eu vou querer de vocês, mas de todos os que aqui estão, eu vou querer um abraço.
Eu quero um abraço de um por um. Aí eu mesmo já me levantei, fui para o primeiro. Tinha dois senhores que estavam lá, um jovem e um senhor, que eles ficaram sérios o tempo inteiro. E eu brinco, mas eles não sorriram. Mas na hora que eu fui dar o abraço, foram os dois abraços mais firmes que eu recebi, foram os deles. Como quem diz, eu não sorri nem falei, mas o que você disse mexeu comigo. Olha que coisa interessante. Eu poderia muito bem ter ficado em Natal. Estava chovendo muito. Lá eles teriam a outra opção, qualquer outra pessoa poderia falar. Quando eu cheguei lá, tinha um psicólogo, tinha o próprio pastor, tinha todo mundo. Então eles poderiam ter feito a missão, a tarefa, o trabalho, deixe o nome que queira. Mas eles estavam totalmente abertos para ouvir, sabe-se lá o quê. E aí a gente comenta. Quando eu vou saindo, já no carro, aí a pessoa que foi abrir o portão para eu sair era o pastor. Quando eu cheguei lá fora, ele abriu o portão, aí eu baixei o vidro, aí coloquei a mão para fora, digo, olha, muito obrigado por tudo que você fez, olha, você foi muito legal, muito obrigado por me receber aqui. Ele disse, olha, eu sou pastor protestante, mas estou muito agradecido, o que você disse mexeu muito comigo. Digo, nossa, que legal, eu fui falar para adictos, e de repente um pastor se sente tocado também, pela mensagem de quem? Não era mensagem espírita, não era mensagem de Jacó, era mais uma vez essa mensagem poderosa que está disseminada no meio de todos nós e que simplesmente a gente só precisa viver. Então, se eu encaixo isso dentro do tema, a gente expor-se a riscos, eu não me expus a nenhum risco, nenhum. Mas alguém poderia dizer, nossa, você foi porque estava chovendo, a estrada era ruim, a gente quase atolava literalmente. De repente eu chego lá, poderia não ser bem recebido, poderia o pessoal ia escutar porque era obrigado. A coisa pior do mundo que tem é você falar para um público obrigado a lhe ouvir. Para quem já falou de público sabe do que eu estou falando. Não existe nenhuma plateia pior do que você colocar, você vai ter que ficar ouvindo. Isso é péssimo, porque você não consegue chegar, e consegue sim, mas num ou no outro, a maioria vai ficar travada o tempo inteiro. E ali de repente eu estava me expondo a ir lidar com o pessoal, que se a gente for analisar a palavra malfeitor, como normalmente a gente analisa sem muita ponderação, a gente diz as pessoas que se drogam são malfeitoras, nem que sejam de si próprias. Eu não sei, será que a gente já parou para pensar até mesmo sobre esta palavra? Fulano é um malfeitor. Sim, mas por que ele é um malfeitor? O que é um malfeitor? Muitas vezes um malfeitor não pode ser, por exemplo, um filho que você diz, eu te amo, e o filho olhar para você e diz, eu não te amo. Você pode tomar um choque naquele momento. Se você tomou um choque, é um malfeitor. Mas o filho pode dizer, eu estava brincando, e aí o que era um malfeitor, no segundo seguinte, passou a ser uma coisa neutra. Quer dizer, então você me ama? Ele pode de novo dar outra estocada. Também não estou querendo dizer isso. E a gente volta a ficar triste. Meu filho, então afinal de contas, você me ama ou não? Não, eu não te amo, meu pai. Eu não te amo como o senhor imagina. Eu te amo muito mais. Olha, ele era malfeitor, virou benfeitor, passou a ser malfeitor e voltou a ser benfeitor. Em um diálogo de 30 segundos. O que é malfeitor, afinal de contas? É malfeitor na ótica de quem? Do quê? Quem sou eu para dizer que algo ou alguém é um malfeitor? Não, mas ele invadiu a casa, roubou, matou. Ok, tudo isto é errado. Ninguém vai bater palmas para isso. Mas tem que ter uma outra lógica maior do que simplesmente eu dizer é um malfeitor e acabou. Talvez a nossa justiça, como Jesus já disse, se não for mais abundante do que a dos escribas e a dos fariseus, o que nós estamos fazendo? Mas a nossa justiça, há 2000 anos, ela continua a mesma. E o pior de tudo, a gente fazendo coro. Quanto mais coro a gente faz com esse tipo de justiça, mais as pessoas, e quem são as pessoas? O próximo. Mais o próximo é um malfeitor. Todo mundo é malfeitor. Ok, então eu também sou malfeitor. Então eu devo expor a vida por um malfeitor? Sim, porque eu exponho a vida para esse mesmo filho que diz que me ama, que depois que não me ama, que depois que me ama, e que depois que me ama mais do que eu poderia pensar que me amasse. Mas por que o filho do outro também não pode viver dentro desse mesmo diapasão? Na realidade, a gente precisa ter uma visão bem mais aberta da vida.
para que a gente consiga começar a alçar voos na nossa vida. Por exemplo, a gente tem medo quando sabe que alguém está doente de uma enfermidade contagiosa. Todo mundo já nos diz, não se aproxime. A própria pessoa, por exemplo, a minha mãe, quando ela tinha uma gripe, ela não queria nem que eu a beijasse. Só que eu sempre fui um filho rebelde. Ela dizia, não me veja que eu estou gripado. Eu digo, mas eu beijo assim mesmo. Então a minha rebeldia era uma rebeldia não de malfeitor, mas era aquela rebeldia do amor. Mas aí a gente, mas você vai gripar, isso não importa. Se eu gripar ou não, isso é um segundo problema. Se eu te amo, eu te beijo. Você estando gripado ou não. E o que acontece? Dificilmente eu gripo. Agora, se eu me aproximo de alguém que está gripado, eu digo, você está gripado, né? Eu já pego a gripe à distância. Parece que então que o vírus não é a força dele, mas é o poder que eu tenho de atrair ou de repelir. E não intencionalmente, mas sim com o vigor da defesa que eu tenho dentro da estrutura dos meus sentimentos. E aí o que é que nós vemos? Um hospital de infectados com doenças transmissíveis e perigosas. Primeira lição que a gente deveria ter, não tem médico nem enfermeiro lá dentro. Por quê? Porque se entrar um médico ou enfermeiro, eles vão se contaminar e aí como é que fica? Esse é o raciocínio da lógica. Mas aí a gente vai, quando chega lá, tem médicos e enfermeiros. E a gente pergunta, mas vocês não estão contaminados? Não. Mas vocês se protegem? A gente se protege, mas de vez em quando a gente esquece de usar a luva, às vezes esquece de pôr a máscara. Mas se vocês não se contaminam? Não. Por que essas pessoas não se contaminam? Por dois motivos. O primeiro motivo, meramente fisiológico. Você está em contato direto com o vírus e adquire resistência. Esse é o primeiro motivo. Quando a gente tem uma criança, a gente morre de medo. O primeiro filho é um problema. E não sei se alguém já percebeu, a maioria dos filhos que tem mais problema de saúde são os primeiros. Por quê? Porque o primeiro filho disse, marinheiros de primeira viagem, os pais não quer que o filho pisse no chão, não quer que o filho beba água quente, não pode beber água gelada, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer, não, é um monte de não, parecendo aquela propaganda que passa aí, não, também não, não, é o filho do não. O primeiro filho é um pobre coitado, o que ele recebe de não é impressionante. E aí o que acontece com essa criança? Ela fica sem defesas. Ela não tem contato com o chão, não tem contato com o ar. Não, você vai para... Não vá, não. É um dilema, um dos dilemas dos pais de primeira viagem é colocar o filho na escola. Por quê? Não é pela separação, não é nada, é porque sabe que filho, quando vai para a escola, pela primeira vez, ele adoece. Mas adoece por quê? Porque o ambiente de escola... Não é ambiente de escola nem coisa nenhuma, porque você vai lidar com vírus, com bacilos, com propostas de interações orgânicas que ele não se defrontou ainda. E o seu organismo, por isso mesmo, está totalmente indefeso. Médicos e enfermeiros de hospitais contaminados provam de que isso não é fonte de contágio. Crianças que são super defendidas em casa provam que tudo contamina. Onde é que está a falha? No sistema de defesa. O primeiro plano é este, a questão meramente fisiológica. Mas e o segundo? Principalmente no campo da enfermagem, da medicina. As pessoas que trabalham em hospitais e trabalham de verdade, não, eu vou porque eu tenho que chegar, inclusive estou preocupado porque eu deixei um paciente ontem assim, esse não se contamina nunca, porque além da defesa fisiológica, ele agora tem uma defesa psicológica, que a gente pode até, para colocar uma única palavra, chamar de amor. Você trabalha com amor. E na hora que você trabalha com amor, absolutamente nada lhe contamina. Nossa, então eu posso me expor desde que eu tenha a atitude de proteção. No caso específico, eu tenho a atitude de proteção, uso de luvas, de máscara, lavo a mão, tomo os asseios, tomo todos os cuidados. Mas no outro lado, saber como eu estou me manifestando com a pessoa. Eu posso salvar o malfeitor? Devo. É a conclusão de Allan Kardec no texto. Se você pode salvá-lo, salva-o. Não é nem de Allan Kardec o texto, é do espírito chamado Fenelon. É a nossa obrigação. Não tenho por que estar perguntando se você acredita, se você não acredita, se você é bom ou mal. Você está precisando de socorro e eu vou lhe socorrer. Então a proposta espírita objetiva dentro da questão de Allan Kardec foi muito bem respondida. Depois,
às vezes a atitude de salvar, de expor-se, ela em si mesmo traz uma grande solução. Eu procurei para ver se eu achava os dados precisos, mas não encontrei. Mas a história é tão relevante, até porque foi uma história real, que vale a pena ser contada. Era um mês de dezembro, na cidade de Nova York, um frio que tinha chegado cedo, e a água do rio que divide ali a ilha de Manhattan, ela estava quase que totalmente congelada. E um homem já vinha tentando de 2 para 3 anos conseguir um visto para ficar nos Estados Unidos. E ele não conseguia, e agora estava pior, ele estava desempregado, não tinha nem como comprar passagem para vir embora, não queria aparecer para a imigração, porque iria ser preso e disseram que as prisões iam ser isso, e fizeram um monte de medo. E ele disse, eu estou sem saída, eu não tenho saída. E como eu não tenho ninguém, se eu morrer, ninguém vai sentir falta, eu não vou fazer falta a ninguém. Eu vou me jogar da ponte. E aí foi para a ponte que liga Nova York com New Jersey. Ele sai caminhando pela ponte, de uma forma até perigosa, mas ele vai. E num dado momento, ele foi olhar para ver de onde seria melhor saltar. Quando ele olhou, ele viu que uma outra pessoa tinha acabado de se jogar. No que ele viu a pessoa se jogando, disse, essa pessoa vai morrer congelada. Aí ele mergulhou, agora não mais para se matar, mas para salvar o homem que tinha tentado se matar. Olha que coisa incrível. Eu estou querendo me matar, vou me jogar, mas alguém já se jogou, não, mas ele não deveria ter feito isso. Ou seja, o meu processador entra em pane, porque era isso que eu queria, mas eu já vejo agora que já não vale a pena. Ele mergulha atrás e se esquece de tudo, do frio, do congelamento, da temperatura, esquece de tudo. E se esqueceu de um detalhezinho desse tamanho, que naquela altura a gente se esquece de tudo. Detalhe mínimo que ele esqueceu, não sabia nadar. Olha que coisa, eu mergulho para ir salvar uma pessoa sem saber nadar. Mas ele mergulhou e não pensou nisso, porque ele mudou o foco. O seu foco agora é, vou salvar este homem. Não queria saber, ele não perguntou se era homem, se era mulher, se tinha religião, se não tinha, porque sim, porque não, mergulhou e foi atrás. Depois que ele mergulha, lógico, lá se avisa tudo muito rápido. Antes dele chegar na margem, já tinha chegado um carro de bombeiro e ajudaram a fazer o último resgate. Logicamente, aquele homem deveria já estar sofrendo hipotermia, e já era para estar com os membros já congelando. Ironicamente, estava tudo funcionando perfeito. Quem estava com o princípio de hipotermia era o outro que tinha se jogado primeiro. Mas ele foi lá e quando os bombeiros chegam para resgatá-lo, diz, nossa, você foi um herói, como é que você fez para trazê-lo até aqui? E aí ele foi responder, dizer que veio nadando, aí nesse momento foi que ele se lembrou que ele não sabia nadar. Como foi que você trouxe o homem até aqui? Eu não sei. Como não sabe? Você vinha batendo na água? Eu disse, pois é, eu vinha batendo na água, mas você já fez técnica de salvamento? Não. Você sabia que era para você agarrar o homem do jeito que você agarrou? Não. E como é que você fez isso? Ele disse, eu não sei, eu só não podia deixar esse homem morrer. Aí aquela história, como foi num horário de movimento, e que deu tempo de chegar o bombeiro, junto com o bombeiro vem estação de televisão, aí vem tudo. Aí filmam tudo. Quando ele já está aqui fora, já é levado na ambulância, ele e o outro. No caminho o paramédico lhe pergunta por que ele fez aquilo. Ele disse, olha, na verdade eu ia me matar. E ele me conta a história. A pessoa disse, você está louco. Quer dizer que você ia se matar e vai e inventa de salvar o cara e sabendo que podia morrer. Não, eu não sabia que eu podia morrer, eu sabia que eu podia salvar. Olha o foco como muda. Muda completamente o foco. Ele não sabia nadar, nadou. Ele sabia que ali ele ia morrer congelado, ele nem congelou em nenhum momento. Ele sabia de tudo e não sabia de coisa nenhuma. Esse homem é recebido fora. No corpo de bombeiros é levado ele para um consulado do Brasil. No consulado do Brasil, ele já chegou um outro enviado do governo norte-americano, pedindo os dados completos dele, porque queriam dar-lhe agora não mais um green card, mas sim um título de cidadania.
Sim, um título de cidadania sem dinheiro não quer dizer coisa nenhuma. Sim, mas a partir de hoje você faz parte do bombeiro de Nova York. E está lá o cara até hoje. Ele expôs a vida para salvar alguém, um risco enorme. Quem já viveu frio, como o frio de Nova York de dezembro, frio, sabe do que eu estou falando. É um frio insuportável. Imagina você se jogar na água congelada para tirar alguém que você não sabe nem quem é, nem que você também não sabe nem se vai conseguir tirar. Vale a pena? Claro que vale a pena. Ele estava desesperado porque não tinha aquilo que ele iria ter na hora que fez o que ele pensou que seria uma loucura, ou até que ele pensou que simplesmente queria que fazer como fez. Mas Teresa de Calcutá, a propósito disso tudo, ela diz assim: nunca me convide para uma manifestação contra a guerra. Eu não vou. Convide-me para as manifestações a favor da paz. Nossa, isso é muito bacana. Por quê? Porque diz qual é o meu foco, qual é o meu mundo interior, o que eu quero da vida, qual é a minha oferta, qual é a minha proposta. Dentro dessa proposta, eu posso fazer qualquer coisa. Um repórter chega para a Madre Teresa, também uma história extremamente conhecida, e lhe pergunta: mas a senhora está aí limpando feridas de leprosos? Olha, eu não faria isso nem que eu ganhasse milhões de dólares. Ela olha para ele e diz: eu também não. Eu só faço isso por amor, porque por dinheiro não dá para fazer. Olha que coisa fantástica, de repente você está mexendo em feridas e que não são feridazinhas, feridas feias, dolorosas, mal cheirosas, e você está lá numa boa, e de uma maneira tão violenta que o repórter perguntou com asco: eu ganharia milhões e não faria isso? Disse: eu também não, meu filho. Como quem diz: eu não te condeno, tá bom, esse é o teu mundo, eu também não faço. Agora eu tenho uma outra coisa que vale muito mais do que milhões. É o amor. Por amor eu faço. Essa mulher está se expondo o tempo inteiro, expondo a sua vida a riscos. Mas isso para ela não conta. Agora a gente se expõe a risco pulando de um bump jump. Ok, você acha que isso é uma diversão? Vá. Mas se der errado, não diga que você não sabia, porque você não vai ganhar praticamente nada, não ser uma emoção, e por quem já foi, diz que é uma emoção muito curta, é uma super adrenalina que quando você chega lá embaixo, aquele negócio começa a virar você de ponta cabeça, e daqui a pouco acaba. Sim, mas você ajudou a quem nesse processo todo? Ao dono do bump jump, que você deu lucro para ele, foi o máximo de ajuda que você fez. Não vale a pena correr esse risco, ou se vale, tudo bem, pule de bump jump, mas faça alguma outra coisa em que não precise pular necessariamente, mas ajude a salvar. Quantas vezes a gente ajuda com a palavra? Ah, mas eu não vou falar. Se eu falar que isso, vão me detonar. Ou seja, aí a gente fica calado. A gente não arrisca com medo do que vão dizer, e pouco importa o que vai acontecer aos outros. Nós às vezes somos extremamente acomodados com essa nossa postura, com esse nosso comportamento. A própria Madre Teresa, ela diz: nós não podemos fazer grandes coisas na terra, mas nós podemos fazer pequenas com amor. Esse é o diferencial. Não precisa a gente querer fazer coisa grande, não precisa a gente se expor a grandes riscos. A gente pode fazer coisas pequenas, como ainda há pouco foi comentado, um sorriso para quem está precisando, um abraço para quem está carente. A gente não sabe como isso é forte. Eu tenho um amigo que há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, eu estava na casa dele, não era aqui no Brasil, e aí ele chamou lá e fez um churrasco na casa dele mesmo. A gente ficou conversando um bom tempo, ele é espírita, a gente conversou muito sobre espiritismo. E na hora que a gente ia saindo, aí eu fui dar um abraço nele. Quando eu dei um abraço nele, ela disse assim: filhão, continue firme. Esse homem caiu num choro, mas sabe, parecia que eu tinha enfiado uma faca ou pimenta nos olhos, alguma coisa do tipo. E eu fiquei sem entender. Foi o que aconteceu.
E ele chorava, e eu digo, eu vou ficar calado, porque nessas horas, qualquer coisa que você diga pode complicar. Eu não sei o que foi que o abalou ao ponto dele, que a gente estava numa boa aqui, do jeito que eu estou aqui agora, eu digo, oi filhão, continue firme. E eu disse assim, não foi com um tom meloso, nem nada, disse apenas. E o homem desmontou-se. Aí, tentei falar com ele, disse, não, Jacó, depois eu falo com você. Como quem disse, pode ir embora. E eu fui embora. Eu respeito os sentimentos das pessoas e não fico perguntando, porque eu não sei o que pode abalar, pode ser que o que tenha abalado seja algo negativo, seja algo que ela não queira explicar, então deixa. Daí, a próxima vez que eu voltei, nós fomos a um restaurante. Depois de uma palestra pública, ele disse, não, Jacó, vamos jantar comigo? E vamos, você me deixa lá, deixa. Então, aí a gente saiu para jantar. E lá no restaurante, enquanto a gente fez o pedido, ele chegou, ele estava de frente para mim, e ele chegou, pegou a minha mão. Eu digo, meu Deus do céu, eu já passo por essas situações, né? Estou eu e outro cara, o cara pega na minha mão, fica pegando na minha mão e olhando nos meus olhos, sabe? Eu digo, mas isso é tão romântico. Do jeito que hoje tem foto para tirar foto e colocar no Face, aí é a coisa mais comum, e está lá nós dois ali, ele segurando a minha mão. Aí ele olha para mim com aquele olhar bem meloso, Jacó, eu vou lhe dizer porque é que eu chorei. Eu digo, pronto, agora complicou. Ele disse, meu pai nunca sequer me chamou de filho, e você me chamou de filhão, que era uma coisa que eu a vida inteira esperei ouvir de meu pai. E meu pai se foi, e eu nunca o ouvi me chamar de filhão. Eu me senti o seu filho. Eu posso lhe dar um beijo? Eu digo, pode. E ele se levanta e vem de lá, e nós dois no meio do restaurante abraçados, nos beijando. Mas uma coisa assim um tanto quanto atual, mas não deixa de ser um pouco embaraçoso. Às vezes as pessoas estão precisando de uma palavra, de um abraço, de um sorriso, de um gesto. Imagina que revolução não aconteceu no mundo daquela criatura por conta de uma palavra que eu disse sem nem ao menos me dar conta, sem qualquer segunda intenção. Então é muito importante a gente poder às vezes até arriscar um pouco em ser mais simpáticos, em sermos mais agradáveis. As pessoas vão dizer, mas você é muito simpático, as pessoas montam. Ok, deixa montar, pelo menos está montando por um bom motivo. Uma outra coisa que aí, vocês estão vendo, como eu falei no início, né? Para quem já chegou depois de começar, eu pedi desculpas, mas eu ia falar muito de Madre Teresa de Calcutá. Por isso é que eu estou fazendo tantas referências a ela e trazendo tantas citações. E aqui tem uma que eu gostaria de trazer, porque às vezes a gente diz, eu tenho o dever de ajudar, eu tenho o dever de fazer, eu tenho o dever e tal, e a gente fica essa eloquência verbal, mas na hora da prática a gente capenga. A gente tem muito dever, a gente cumpre muito quando é o dever para a gente apontar no outro. Eu tenho o dever de cobrar isso de você, aí a gente é seguro. E ela diz assim, o dever é uma coisa muito pessoal. Decorre da necessidade de se entrar em ação e não da necessidade de insistir com os outros para que façam qualquer coisa. É uma outra ideia fantástica dessa mulher. Eu tenho um dever não mais em relação para querer de vocês, mas eu tenho o dever de mim para vocês. Esse é o grande dever que eu tenho. Eu tenho um dever sim, um dever em mim, e se é em mim, esse dever começa a agir em minha própria personalidade, no meu próprio self, no próprio ser que eu sou. Do contrário, isso deixa de ser dever, passa a ser obrigação, passa a ser condenação, passa a ser julgamento indevido, deixa de ser dever. Mas na hora que eu faço com esse sentido, a gente rapidamente chega na outra circunstância, que é a circunstância da realização da ação com satisfação. Realização de ação com satisfação é alegria, é felicidade, é amor. Então tudo monta dentro de um processo. Nada fica solto, nada fica perdido dentro de si mesmo. E por fim, para a gente concluir, mais uma última frase da nossa querida Madre Teresa de Calcutá. Ela lembra as palavras de Jesus: amem uns aos outros como eu vos amei. Não devem ser apenas uma luz para nós, mas uma chama
que arda por dentro. Ah, essa mulher é fabulosa. Porque a gente diz as palavras de Jesus, Jesus é uma luz, é um mundo de bênçãos, é tudo aquela coisa. Ela diz, não, as palavras de Jesus têm que estar ardendo lá dentro, porque se arder aqui dentro, aí eu consigo levá-la, aí eu consigo continuar fazendo das palavras dele uma luz. Amemos-nos uns aos outros como eu vos amei. Olha que coisa bonita. A gente pode até dizer, não tem? Amemos-nos uns aos outros como eu vos amei. Tem pessoas que dizem isso assim, amemos-nos uns aos outros como eu vos amei. Se for só da boca para fora, não interessa nada. Isso tem que me incomodar. Incomodar em que sentido? Nossa, mas eu tenho que amar os outros. Sim, ok, agora vamos assim, dentro dos outros, escolha logo aí uma pessoa que você acha que você não vai amar. Ih, agora complicou. Que a gente quer amar os outros que sejam bonitinhos, carinhosos, que nos compreendam. Quando a gente diz, eu espero que você me compreenda, a gente na realidade quer que a pessoa não mexa no que nós somos. Com meus defeitos e com as minhas birras todas. Porque na realidade a vivência do amor é uma vivência de engrandecimento. Eu tenho que crescer, você tem que crescer, nós precisamos crescer. Como é que a gente vai crescer somente todo mundo concordando com tudo que está inclusive errado? Nós precisamos sim nos encontrar, e nos encontrar para fazer este sentimento, fazer valer a pena eu me expor a riscos, seja por um malfeitor, seja por um benfeitor, seja por algo significativo, ou seja por algo que o mundo inteiro diga que não vale a pena. Porque o que vale a pena começa a valer dentro de mim. Não adianta eu querer fazer valer a pena só porque alguém disse que era bom, ou só porque alguém acha que é necessário. O ideal é quando eu começo a fazer, porque eu digo, agora eu posso. E quando eu posso, nada mais me interrompe. Existem coisas que eu não deveria fazer, porque expor a vida a riscos totalmente desnecessários? Sim. Por que, por exemplo, tudo isso que a gente já fez e que depois pensou que não deveria ter feito? Tudo. E daqui para frente, tudo aquilo que você antes de fazer, pense e veja se vale a pena. Vale a pena como? Dentro do conforto emocional, psicológico e moral que você já tem dentro do seu livro. Não, mas eu acho que não vai valer a pena. Não vai? Então não faça. Mas eu acho que vale a pena. Você acha que vale a pena? Vale. Então vá em frente. Continue. Desista. Procure outro caminho. Procure uma outra saída. Volte para as saídas que você já teve. O que eu não posso é querer simplesmente que tudo aconteça sem que eu participe. Eu tenho que participar emocionalmente. Às vezes a gente tem decisões difíceis. Às vezes a gente diz, eu queria hoje, olha que decisão difícil, eu queria hoje, entre ficar com fome e comer uma lagosta, eu prefiro comer uma lagosta. É uma decisão difícil. Mas às vezes até isso a gente precisa decidir, porque para você comer uma lagosta, ou alguém está pagando para você, ou se você não for pescador, você vai ter que dispor uma boa grana, porque uma lagosta hoje em dia é caro. A gente pensa que não pensa, mas a gente tem que pensar em tudo. E a gente pode pensar também, uma pessoa está ali e vai cair, vale a pena eu ir? Pense assim, é meu filho, vale. Pense agora em seguida, é o filho de uma outra mãe, continua valendo. Aí a gente sabe se vale a pena. Mas se a gente vai expor a vida a um risco, em que esse risco não traz os benefícios que a gente imagina que eles possam trazer, é hora da gente pensar. Mas concluindo com Lamennais, se você pode salvá-lo, salve-o. Se você pode ajudá-lo, ajude-o. Se você pode socorrer, socorra. Se você pode amparar, ampare. Se você pode falar, fale. Se você pode abraçar, abrace. Se você pode sorrir, sorria. Se você pode amar, ame. Não tem outra saída. O caminho é esse.
vida, força, vinda em bênçãos, viva do amor, para fazer dos seres marcas vivas de amor, da simplicidade ao complexo, progredir, da ignorância ao genial, evoluir, átomo que um dia será anjo, arcanjo, enfim. Vimos a matéria intelectualizá-la assim. Somos importantes, somos filhos do Senhor. Deus habita em nós, somos o amor do Criador. Seres imortais, somos seres imortais. 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 Tudo é alegria, tudo ilumina, quando o amor é a diretriz. Tudo nos ensina que a vida é muito mais que uma simples vida. Não morremos mais. Estamos em pouco número, que tal a gente fazer o coro junto? 1, 2, seres imortais, somos seres imortais. Seres imortais, somos seres imortais. Canta mais alto. Seres imortais, somos seres imortais. Somos seres imortais. Obrigado, muito bom. E pelo menos é bom, parece que com menos gente a gente consegue cantar mais alto, né? Às vezes aqui tem bem mais gente, eu peço o pessoal cantar e o pessoal fica... Eu não escuto daqui, mas hoje eu escutei, que legal. Então agora eu vou pedir para no domingo só vir pouca gente, eu não vou pedir para vir muita gente não. Muita gente ninguém canta. Ou então foi a força de Maria Teresa de Calcutá que abriu a garganta de vocês, né? O negócio hoje funcionou melhor. Então, meu amigo ali disse que tem um centro que toda a vida toca a mesma música, né? Como é que é? Lições. Nossa, já estou curtindo aqui, legal. Ah, você canta junto, né? Ok. Tudo nesta vida sempre traz uma lição. Seja uma alegria, uma tristeza, solidão. É preciso então descobrir o que vamos repetir, vamos esquecer, pois não vale aqui ficar a sofrer. Se aprendemos que sempre tem como fazer bem melhor, bem crescer, não fugir, não sofrer, superar, então
cantar. É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta-o no ar. É melhor sorrir e agradecer. Todos como irmãos, de mãos dadas na missão de amor, de perdão, humildade, coração, progredir. Vamos lá. Agora vocês cantam. É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta-o no ar. É melhor sorrir e agradecer. Todos como irmãos, de mãos dadas na lição. Eu não vou cantar não, quero agora ouvir, tá? É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta-o no ar. É melhor sorrir e agradecer. Todos como irmãos, mãos dadas na. É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta-o no ar. É melhor sorrir e agradecer. Todos como irmãos, de mãos dadas na missão. Obrigado. Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim. Que lhe acontece, é pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho, próximo chegar a nosso Pai e pedir tudo de bom, sem pretensão de imposição. Ore assim, Pai meu amor, conto contigo, com tua paz. Pai de verdade, toda bondade comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo.
e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, rezo contrito, com o coração. Ai, meu amigo, tua bênção. Obrigado. Vamos fazer uma prece para a conclusão dos nossos trabalhos e logo em seguida as pessoas que querem receber passes, aguardem só enquanto os organizadores se preparam. Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de refletirmos e podermos crescer a cada instante. Obrigado, Senhor, pela vida, pelos abraços e sorrisos que damos e que recebemos. Obrigado, Senhor, porque estamos sob as tuas bênçãos, pelas orientações de Jesus e pelo acompanhamento dos amigos espirituais. Auxilia-nos sempre e que sejamos agradecidos, retribuindo à vida tudo de bom que pudermos. Que assim seja.